Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Fundos de Investimento em Participações, o FIP, o que são e como funcionam, do blog Toro Investimentos, que nos apresenta uma modalidade de investimento sofisticada e com alto potencial de retorno, mas que ainda é pouco conhecida pelo grande público. Se você já teve alguma experiência, boa ou ruim, com fundos de investimento, ou se tem alguma dúvida sobre esse universo, deixe seu comentário abaixo. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação e enriquece a nossa comunidade. Neste vídeo, vamos desvendar o que exatamente é um fundo de investimento em participações, como ele opera na prática, quais são os diferentes tipos que existem e, o mais importante, quem realmente pode investir neles. E aqui já vai uma informação crucial que pode mudar sua perspectiva. A grande maioria dos FIPs não está disponível para o investidor comum, sendo restrita por lei a um grupo seleto de pessoas com alto patrimônio, os chamados investidores qualificados. Entender essa barreira de entrada é o primeiro passo para não criar falsas expectativas e compreender o real lugar desses fundos no mercado financeiro. Para começar, vamos entender a essência de um fundo de investimento em participações, que é mais conhecido pela sua sigla, FIP. De forma bem direta, um FIP é um tipo de fundo que reúne o dinheiro de diversos investidores para comprar participações em empresas, mas não estamos falando de comprar pequenas ações na bolsa de valores, como as da Petrobras ou do Itaú. Estamos falando de algo muito mais profundo. Ao aplicar em um FIP, o investidor se torna um sócio indireto de companhias que, na maioria das vezes, são de capital fechado, ou seja, não tem suas ações negociadas publicamente na bolsa. O objetivo principal do fundo não é apenas esperar que a empresa se valorize passivamente, mas sim participar ativamente da sua gestão para fazê-la crescer. O fundo compra uma fatia relevante da empresa, muitas vezes o controle acionário, e passa a ter influência direta nas suas decisões estratégicas. A ideia é pegar uma empresa com potencial, aplicar melhorias, profissionalizar a gestão, otimizar processos, expandir mercados e, depois de alguns anos, vender essa participação por um valor muito maior do que o pago inicialmente. O lucro vem justamente dessa diferença, seja através da venda da empresa para um concorrente maior, para outro fundo de investimentos ou, no cenário ideal, através da abertura de capital da companhia na Bolsa de Valores, o famoso IPO. Portanto, pense em um FIP não como um mero espectador do mercado, mas como um agente de transformação empresarial. Do ponto de vista do fundo, a operação é complexa e exige uma equipe de gestão altamente especializada. Os gestores do FIP são profissionais que entendem profundamente de finanças, gestão e dos setores em que pretendem investir. O trabalho deles começa com um processo rigoroso de prospecção, chamado de due diligence ou diligência prévia, onde eles analisam dezenas ou até centenas de empresas em busca de oportunidades promissoras. Eles investigam a saúde financeira da empresa, sua posição no mercado, a qualidade de seus produtos e a competência de seus fundadores. Uma vez que uma empresa é escolhida, o fundo negocia a compra de uma participação. Após a aquisição, os gestores do FIP geralmente indicam membros para o conselho de administração da empresa investida. A partir daí, eles trabalham lado a lado com os executivos da companhia para implementar um plano de crescimento. Esse plano pode envolver desde a contratação de novos talentos e o investimento em tecnologia até a reestruturação de dívidas e a busca por novos clientes. O objetivo final é sempre o mesmo: aumentar o valor da companhia de forma substancial. É um trabalho de longo prazo, que pode durar de 5 a 10 anos e que exige paciência e um envolvimento muito maior do que o de um fundo de ações tradicional. Do ponto de vista do investidor, a experiência é diferente. Ele não participa do dia a dia da gestão, mas confia seu capital aos gestores do fundo para que eles façam esse trabalho. O investidor de um FIP está apostando na competência dessa equipe de gestão e no potencial das empresas selecionadas. É um investimento que exige um horizonte de tempo muito longo e uma tolerância ao risco elevada,
já que o capital fica travado no fundo por muitos anos e não há garantia de retorno. A carteira de um FIP é bastante concentrada. Diferente de um fundo de ações que pode ter dezenas de papéis diferentes para diluir o risco, um FIP geralmente investe em um número limitado de empresas, talvez entre 5 e 15 companhias. A regulamentação exige que pelo menos 90% do patrimônio do fundo seja alocado em ações, debêntures simples, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas. Essa concentração é proposital. Como o fundo participa ativamente da gestão, seria impossível fazer um trabalho de qualidade em centenas de empresas ao mesmo tempo. O foco permite que os gestores dediquem tempo e recursos para realmente transformar cada uma das companhias do portfólio. Além disso, os FIPs são veículos de investimento em private equity, ou capital privado, o que significa que eles são a principal porta de entrada para se investir em empresas que ainda não estão prontas ou não têm interesse em acessar o mercado de capitais público. Isso dá acesso a oportunidades de crescimento que não estão disponíveis para o investidor que opera apenas na bolsa de valores. Agora, vamos a um ponto fundamental que mencionamos no início. Quem pode, de fato, investir em um FIP? A resposta, na grande maioria dos casos, é que esses fundos são destinados exclusivamente a investidores qualificados. E o que isso significa? De acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, um investidor qualificado é uma pessoa física ou jurídica que possui investimentos financeiros em valor superior a R$ 1 milhão e que atesta por escrito essa condição. Além deles, também são considerados qualificados os investidores profissionais, que são aqueles com mais de R$ 10 milhões em investimentos, e algumas outras categorias específicas, como instituições financeiras e fundos de pensão. Essa restrição existe por uma razão muito clara: o risco. Os FIPs são considerados investimentos de altíssimo risco e baixa liquidez. A CVM entende que apenas investidores com grande patrimônio e, presumivelmente, maior conhecimento do mercado financeiro têm condições de avaliar adequadamente esses riscos e de suportar eventuais perdas. O dinheiro aplicado em um FIP pode ficar imobilizado por uma década ou mais, sem possibilidade de resgate. Além disso, as empresas investidas são, em geral, menos transparentes que as companhias de capital aberto, o que dificulta a análise. Portanto, a regra visa proteger o pequeno investidor de um produto complexo e arriscado para o qual ele talvez não esteja preparado. É uma barreira que, embora pareça elitista, tem uma função protetiva. Dentro do universo dos FIPs, existem diferentes categorias, cada uma focada em um estágio específico de desenvolvimento das empresas ou em um setor particular da economia. Conhecer esses tipos nos ajuda a entender a amplitude de estratégias que podem ser adotadas. O primeiro tipo é o FIP Capital Semente. Como o próprio nome sugere, este fundo foca em empresas que estão no estágio mais inicial de todos, o estágio de semente. Estamos falando de startups que muitas vezes têm apenas uma boa ideia, um protótipo ou um plano de negócios, e que ainda não geram receita significativa ou estão começando a gerar as primeiras vendas. A regulação estabelece que, para ser elegível, a empresa deve ter uma receita bruta anual de até um determinado limite, que atualmente é de R$ 16 milhões. O objetivo do FIP Capital Semente é fornecer o primeiro aporte de capital institucional para que essa ideia possa se transformar em um produto viável e a empresa possa começar a operar e a crescer. O risco aqui é altíssimo, pois muitas dessas empresas não sobrevivem, mas o potencial de retorno, caso uma delas se torne um grande sucesso, é igualmente gigantesco. Subindo um degrau no nível de maturidade das empresas, encontramos o segundo tipo, o FIP Empresas Emergentes. Este fundo
investe em companhias que já passaram da fase da semente, possuem um produto ou serviço consolidado no mercado, já têm uma base de clientes e faturamento, mas ainda são consideradas pequenas ou médias e precisam de capital para dar o próximo salto de crescimento. A receita bruta anual dessas empresas deve estar acima do limite do capital semente, mas abaixo de um teto regulatório, que hoje é de R$300 milhões. O capital aportado por um FIP de empresas emergentes é geralmente utilizado para expandir a produção, entrar em novos mercados, contratar mais funcionários ou investir em marketing. O risco ainda é considerável, mas menor do que no estágio semente, pois a empresa já provou que seu modelo de negócio é viável. É o tipo de investimento que busca transformar uma empresa promissora em um líder de seu segmento. Um tipo muito importante e com características particulares é o terceiro, o FIP Infraestrutura, também conhecido como FIP-IE. Estes fundos foram criados com o objetivo específico de financiar o desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura no país. Eles investem em setores estratégicos, como energia, seja na geração, transmissão ou distribuição, transporte, incluindo rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, saneamento básico e outros projetos de longo prazo que são essenciais para o crescimento econômico do Brasil. Uma das grandes vantagens do FIP-IE e que o torna muito atrativo para os investidores são os benefícios fiscais. Para o investidor pessoa física, os rendimentos distribuídos por esses fundos, assim como o ganho de capital na venda das cotas, são isentos de imposto de renda, desde que certas condições sejam cumpridas, como o fundo ter no mínimo 5 cotistas. Esse incentivo foi criado pelo governo para estimular o investimento privado em um setor que demanda volumes massivos de capital e tem um prazo de maturação muito longo. Na mesma linha de investimentos em setores estratégicos, temos o quarto tipo, o FIP Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ou simplesmente FIP-PDI. A lógica é muito parecida com a do FIP de infraestrutura. O foco aqui é investir em empresas e projetos que se dedicam intensivamente à pesquisa, ao desenvolvimento de novas tecnologias e à inovação. Isso pode abranger uma vasta gama de setores, como biotecnologia, tecnologia da informação, novos materiais, indústria farmacêutica, entre outros. O objetivo é fomentar o avanço tecnológico e a competitividade da indústria nacional. Assim como o FIP-IE, o FIP-PDI também oferece isenção de imposto de renda sobre os rendimentos para investidores pessoa física, seguindo regras semelhantes, como a necessidade de ter pelo menos 5 investidores no fundo. É uma forma de direcionar o capital para áreas que podem gerar grande valor agregado para a economia no futuro. Por fim, existe uma categoria mais flexível, o quinto tipo, conhecido como FIP Multiestratégia. A principal característica desses fundos é que eles não precisam se concentrar em um único tipo de empresa ou estágio de desenvolvimento. A regulamentação permite que eles invistam em companhias de diferentes portes e estágios de maturidade, desde capital semente até empresas já consolidadas. Essa flexibilidade dá ao gestor mais liberdade para montar a carteira, permitindo que ele possa, por exemplo, equilibrar o portfólio com empresas de maior risco e maior potencial de retorno, como as startups, e empresas mais maduras e estáveis, que oferecem um risco menor. Isso pode resultar em uma diversificação interna maior dentro do próprio fundo, o que pode ser atraente para certos perfis de investidores que buscam uma exposição ao private equity de forma mais ampla e menos concentrada em um único nicho. Agora que entendemos os tipos, vamos aprofundar a discussão sobre as vantagens e principalmente os riscos de investir em um FIP, pois é aqui que a decisão se torna realmente crítica. A principal vantagem, sem dúvida, é o potencial de retorno. Como os FIPs investem em empresas antes que elas se tornem gigantes e abram seu capital,
Eles permitem que o investidor capture uma fase de crescimento exponencial que não está disponível no mercado de ações tradicional. Comprar uma participação em uma empresa que pode multiplicar seu valor por 10 ou 20 vezes em poucos anos pode gerar lucros extraordinários. Além disso, investir em FIPs proporciona uma diversificação real para a carteira. Os retornos desses fundos tendem a ter uma baixa correlação com os altos e baixos da Bolsa de Valores, pois o valor das empresas privadas depende mais de sua performance operacional e das melhorias de gestão implementadas pelo fundo do que do humor do mercado no curto prazo. É uma forma de acessar oportunidades únicas em setores inovadores e de crescimento acelerado. Contudo, os riscos são igualmente elevados e precisam ser compreendidos em sua totalidade. O principal deles, e talvez o mais difícil de digerir para a maioria das pessoas, é a baixíssima liquidez. Liquidez é a facilidade com que você consegue transformar um investimento em dinheiro. Em ações da bolsa, a liquidez é diária. Se você precisar do dinheiro, pode vender seus papéis e tê-lo na sua conta em 2 dias. Em um FIP, isso é impossível. O seu dinheiro fica trancado no fundo por um longo período, que geralmente varia de 8 a 12 anos. Não existe um botão de resgatar. Você só verá seu capital de volta com os eventuais lucros quando o fundo começar a vender as empresas do portfólio e a distribuir os resultados aos cotistas, o que acontece no final do ciclo de vida do fundo. Essa falta de liquidez significa que você não pode contar com esse dinheiro para nenhuma emergência ou mudança de planos. É um compromisso de longuíssimo prazo. Outro risco fundamental é o risco de mercado e de negócio. As empresas nas quais os FIPs investem são, por natureza, mais arriscadas. Startups e empresas emergentes têm uma alta taxa de mortalidade. Mesmo com a ajuda dos gestores do fundo, muitas podem não atingir o sucesso esperado ou podem simplesmente quebrar. Uma mudança na tecnologia, a entrada de um novo concorrente ou uma crise econômica no setor podem destruir o valor de uma empresa investida. Como a carteira do fundo é concentrada, o fracasso de uma ou 2 companhias pode impactar significativamente o resultado final do fundo como um todo. Não há garantia alguma de que o plano de crescimento vai funcionar. E o investidor pode, no final do prazo, receber de volta menos do que aplicou ou até mesmo perder todo o capital investido. Além dos riscos inerentes aos negócios, existe também o risco de gestão. O sucesso de um FIP depende quase que inteiramente da competência da equipe de gestores. A escolha das empresas, a qualidade da intervenção na gestão e a habilidade para negociar a venda dessas companhias no momento certo são fatores críticos. Uma equipe de gestão inexperiente ou que tome decisões equivocadas pode comprometer todo o investimento. Por isso, a análise do histórico e da reputação dos gestores do fundo é um dos passos mais importantes antes de se investir. É preciso confiar plenamente que aquela equipe tem a capacidade técnica e a integridade necessárias para gerir o seu dinheiro por uma década. E mesmo os melhores gestores podem cometer erros ou ser surpreendidos por eventos imprevisíveis. Por fim, não podemos esquecer dos custos. Os FIPs são produtos caros. Eles cobram uma taxa de administração, que remunera o trabalho de gestão do dia a dia e que costuma ser mais alta do que a de fundos mais simples, geralmente em torno de 2% ao ano sobre o patrimônio. Mas o custo mais significativo é a taxa de performance. Essa é uma taxa cobrada sobre o lucro do fundo que exceder um determinado patamar de rentabilidade. Geralmente, ela é de 20% sobre o que o fundo render acima de um indicador de referência, como o IPCA mais um juro de 6% ao ano, por exemplo. Essa taxa serve para alinhar os interesses dos gestores com os dos investidores,
pois os gestores só ganham um bônus se entregarem um resultado excepcional. No entanto, ela também abocanha uma fatia considerável dos lucros, e o investidor precisa estar ciente disso ao calcular seu retorno potencial. Investir em FIPs, portanto, exige uma análise cuidadosa, uma compreensão profunda dos riscos e um perfil de investidor muito específico. Alguém com alto patrimônio, que não precisará do dinheiro por muitos anos e que tem uma tolerância muito alta para a possibilidade de perdas. Mesmo com o potencial de retorno elevado, a necessidade de diversificação da carteira de investimentos como um todo nunca deve ser ignorada. Agradeço por sua companhia até aqui. Espero que esta análise detalhada sobre os fundos de investimento em participações tenha sido útil para você. Conheça os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo sobre o mercado financeiro e como proteger e multiplicar seu patrimônio.